Lucas 16:19 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara em relação ao tema céu e inferno. Neste trecho que nós acabamos de ler, o Senhor nos fala sobre 2 lugares, céu e inferno, a condenação ou a salvação. Não existe lugar intermediário. Purgatório não existe, limbo não existe, onde o homem vive por um tempo após ter morrido aqui na terra e então vai para o céu. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em 11 de abril de 1995, Deus nos deu uma revelação que iria mudar a trajetória de nossas vidas. Nós tínhamos acabado de conhecer sobre Deus e sua palavra. Nós somos 7 jovens para quem Deus deu o privilégio e a grande responsabilidade de compartilhar esta revelação com o mundo. Tudo começou por volta das 10 da manhã. Nós estávamos orando e preparados para sair num piquenique na tarde daquele dia. De repente, pelas 10 da manhã, uma poderosa luz branca brilhou por um dos vidros da janela. Quando a luz apareceu, todos nós imediatamente começamos a falar em línguas e fomos batizados com o Espírito Santo. Naquele momento, todos nós estávamos atônitos e fascinados com o que nós vimos. Aquela luz gloriosa estava iluminando todo o quarto. A luz era muito mais forte que a luz do sol. No meio da luz, nós vimos um exército de anjos vestidos de branco. Estes anjos eram tão bonitos, grandes e bem aparecidos. No meio de todos aqueles anjos nós vimos algo maravilhoso, a figura de um homem. Essa imagem era de um ser especial, um homem que estava vestido com um manto e vestiduras brancas. O seu cabelo era como fios de ouro. Nós não podíamos ver sua face porque era muito brilhante. Contudo, nós vimos um cinto de ouro ao redor de seu peito com letras douradas que dizia: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava usando sandálias de puro ouro, e sua beleza era inigualável. Quando nós vimos a presença daquele homem, todos nós caímos de joelhos. Então nós começamos a ouvir sua voz. Era muito especial e magnífica. Cada palavra perfurava nossos corações como uma espada de 2 gumes. Como está escrito na palavra de Deus em Hebreus 4:12. Ele conversou conosco com palavras simples, mas poderosas. Nós ouvimos naturalmente com nossos ouvidos ele dizer para nós: Minhas criancinhas, não tenham medo. Eu sou Jesus de Nazaré, e eu visitei vocês para lhes mostrar um mistério. Então vocês poderão mostrar para povoados, cidades, nações, igrejas e todos os lugares onde eu disser para vocês irem, vocês irão. E onde eu disser para vocês não irem, vocês não irão. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos fala em Joel 2:28. E acontecerá que virão dias em que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas irão profetizar, seus idosos irão sonhar sonhos, e seus jovens terão visões. Estes são os tempos que Deus está preparando para todos. Então algo estranho aconteceu. Uma rocha apareceu no meio do quarto, e o Senhor que estava conosco nos mandou pegar sobre a rocha. A pedra estava a mais ou menos 25 centímetros do chão, e um grande buraco apareceu no chão. Era um buraco grande, escuro e tenebroso. Rapidamente nós caímos em cima da pedra e nós descemos pelo buraco que estava no chão. Era escuro, e nos conduzia para o centro da terra. Enquanto nós estávamos naquelas trevas terríveis, nós estávamos assustados. Nós estávamos com tanto medo que nós falamos ao Senhor: Senhor, nós não queremos ir para aquele lugar.
Não nos leve para lá, Senhor. Tire-nos daqui, Senhor. E o Senhor nos respondeu com uma voz bonita e compassiva: essa experiência é necessária. Então vocês poderão ver e dizer a outros. Nós estávamos num túnel que tinha o formato de um chifre, e nós parávamos para ver as sombras, demônios e figuras que se moviam de um lado para o outro. Nós continuamos a ir cada vez mais fundo. Numa questão de poucos segundos, nós sentimos um vazio e grande medo. Então nós chegamos a uma caverna. Havia portas terríveis com labirintos. Nós não queríamos entrar. Nós notamos um cheiro terrível e um calor que nos chocou. Quando nós entramos, nós vimos coisas terríveis, imagens assustadoras. Todo o lugar estava envolto em chamas, e no meio dessas chamas haviam corpos de milhares de pessoas. Elas estavam sofrendo em grande tormento. A visão era horrorosa. Nós não queríamos ver o que estava sendo mostrado para nós. O lugar estava dividido em diferentes sessões de tormento e sofrimento. Uma das primeiras sessões que o Senhor permitiu que nós víssemos foi o Vale dos Caldeirões, como nós o chamamos. Havia milhões de caldeirões. Os caldeirões estavam abaixo do nível do chão. Cada um deles estava queimando com lava dentro. Dentro de cada um havia a alma da pessoa que havia morrido e ido para o inferno. Logo que as almas viram o Senhor, eles começaram a gritar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, me dê uma chance de sair deste lugar. Senhor, tire-me daqui, e eu contarei ao mundo que este lugar é real. Mas o Senhor nem mesmo olhava para eles. Havia milhões de homens, mulheres e jovens naquele lugar. Nós também vimos homossexuais e bêbados no tormento. Nós vimos todas estas pessoas gritando em grande tormento. Chocou-nos ver como o corpo deles era destruído. Os bichos estavam saindo e entrando pelos buracos dos olhos, boca, orelha, e estavam penetrando na pele por todo o corpo deles. Isto cumpre a palavra de Deus, escrita no livro de Isaías 66:24, que diz: e sairão, e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Nós estávamos espantados com aquilo que estávamos assistindo. Nós vimos chamas de aproximadamente 9 a 12 pés de altura. Dentro de cada chama, havia a alma de uma pessoa que morreu e foi para o inferno. O Senhor nos permitiu ver um homem que estava dentro de um dos caldeirões. Ele estava de cabeça para baixo, e a carne em seu rosto estava caindo aos pedaços. Ele permaneceu a olhar o Senhor intensamente, e então começou a gritar o nome de Jesus. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me dê uma chance. Senhor, me tire deste lugar. Mas o Senhor Jesus nem queria olhar para ele. Jesus simplesmente virou suas costas para ele. Quando Jesus fez isso, o homem começou a amaldiçoar e a blasfemar do Senhor. Este homem era o John Lennon, membro do grupo satânico chamado os Beatles. John Lennon foi o homem que zombou e fez piadas do Senhor durante sua vida. Ele disse que o cristianismo iria desaparecer e Jesus Cristo seria esquecido por todos. Contudo, hoje este homem está no inferno e Jesus Cristo está vivo. Também o cristianismo não desapareceu. Enquanto nós caminhávamos na beira daquele lugar, as almas estendiam suas mãos para nós implorando misericórdia. Eles pediam a Jesus para tirar eles daquele lugar, mas o Senhor jamais olhava para eles. Então nós começamos a ir para diferentes sessões. Nós fomos na pior e terrível sessão do inferno, onde os piores tormentos acontecem. O centro do inferno, a pior concentração de todas as formas de tormento. Como alguns tipos de tormento que o ser humano não pode conseguir expressá-los. As únicas pessoas aqui são aquelas que conheciam Jesus e a palavra de Deus. Haviam pastores, evangelistas, missionários e todos os tipos de pessoas que tinham uma vez aceitado Jesus e conheciam a verdade, mas viviam uma vida dupla. Haviam também desviados. O sofrimento deles era 1000 vezes pior do que qualquer outro. Eles estavam gritando e implorando ao Senhor por misericórdia, mas a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 10, 26 a 27, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aquelas almas estavam lá porque eles pregaram, jejuaram, cantaram e levantaram suas mãos na igreja, mas nas ruas e em casa eles estavam em adultério, fornicação, mentira e roubo. Nós não podemos mentir para Deus. A Bíblia diz que para aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. Deus nos permitiu ver duas mulheres que tinham sido irmãs em Cristo enquanto estavam na terra, mas elas não viveram uma vida reta diante do Senhor. Uma disse para a outra: sua insolente,
Por sua causa eu estou neste lugar. Você não pregou para mim um evangelho santo. E porque você não me disse a verdade, agora eu estou aqui no inferno. Elas ficaram falando estas coisas uma para outra no meio das chamas. Elas se odiavam porque não há amor, misericórdia e perdão no inferno. Havia milhares de almas que tinham conhecido a palavra de Deus, mas suas vidas não estavam limpas diante da santa presença do Senhor. Você não pode brincar com Deus ou com as chamas do inferno, disse o Senhor. Ele também nos contou: meus filhos, todo o sofrimento da terra concentrado em um único lugar é nada, nada comparado com o sofrimento que uma pessoa tem nos melhores lugares do inferno. Se é tão terrível para aqueles que sofrem menos no inferno, quanto pior seria para aqueles que estão no centro do inferno, aqueles que uma vez conheceram a palavra de Deus e desviou dos seus caminhos. Então o Senhor nos disse que nós podíamos brincar com o fogo na terra, mas nunca com o fogo do inferno. Nós continuamos a caminhar por diferentes lugares, e o Senhor nos mostrou muitas pessoas diferentes. Nós podíamos perceber que todas as pessoas lá tinham aproximadamente 6 tipos diferentes de tormento. Havia almas atormentadas por demônios com todos os tipos de punição. Outra terrível punição era a própria consciência deles dizendo: lembre-se de quando eles pregaram para você. Lembre-se de quando você ouviu a palavra de Deus. Lembre-se de quando eles te contaram sobre o inferno, e você riu duvidando. A própria consciência deles os atormentava, assim como os bichos que cruzavam por todo o corpo deles, como o fogo consumidor que estava milhares de vezes mais quente do que nós conhecemos. Esta era a recompensa que o diabo tem para aqueles que buscaram a ele e o seguiram. A palavra de Deus fala em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parcela será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem próximo, o Senhor nos mostrou um homem que matou 6 pessoas. As 6 pessoas agora estavam rodeando ele, e gritando para ele dizendo: é por sua causa que nós estamos neste lugar, sua culpa. O assassino tentava tapar seu ouvido porque ele não queria escutá-los, mas ele não podia deixar de escutar, porque no inferno os nossos sentidos são muito mais sensíveis. As almas naquele lugar estavam sendo atormentadas com uma intolerável sede que não podia ser saciada de modo nenhum, como a história bíblica de Lázaro e o homem rico de Lucas 16:19. O homem rico no inferno queria somente uma gota de água, que seria suficiente. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 34:9, e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Naquele lugar, toda a alma estava no meio do fogo. As pessoas viam miragens de rios limpos como cristal no meio do fogo, mas quando eles tentavam alcançar, os rios se tornavam em fogo. Eles também viam árvores com frutos que davam água, mas quando eles tentavam pegar as frutas, elas queimavam as mãos deles e os demônios os ridicularizavam. Então Deus nos levou em um lugar muito pior que os outros lugares que nós já tínhamos visto. Nós vimos um lago de fogo e enxofre. No lado daquele lago, havia um lago menor. Naquele lago menor, havia milhões de almas chorando e implorando ao Senhor que tivesse misericórdia deles. Eles diziam ao Senhor: Senhor, por favor, tire-nos daqui por pelo menos um momento. Por favor, me dê a chance de voltar. Contudo, o Senhor não fez nada por eles porque eles já haviam sido julgados. No meio daqueles milhões de pessoas, o Senhor nos permitiu focar em um homem que estava com seu corpo pela metade submergido no lago de fogo. O Senhor nos permitiu entender e conhecer os pensamentos dele. O nome daquele homem era Marcos. Nós estávamos espantados com as coisas que aquele homem dizia para ele mesmo em seus pensamentos. Nós aprendemos uma eterna lição quando nós ouvimos estes pensamentos. Eu daria tudo para estar no seu lugar agora. Eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto. Eu não importaria se eu fosse o maior miserável, o mais doente, o mais odiado, ou o mais pobre do mundo. Eu daria tudo para voltar por apenas um minuto. O Senhor Jesus estava segurando a minha mão. Jesus replicou para os pensamentos de Marcos dizendo: Marcos, por que você quer voltar para a terra, mesmo que seja por um minuto? Com uma voz de choro e tormento ele disse a Jesus: Senhor, eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto, simplesmente para me arrepender e ser salvo. Quando o Senhor ouviu o que Marcos lhe dissera, eu vi sangue vindo das feridas de Jesus e lágrimas em seus olhos enquanto lhe dizia: Marcos, é tarde demais para você, os bichos foram determinados para a sua cama, e eles irão te cobrir. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse aquilo para ele, ele afundou no lago eternamente.
Infelizmente aquelas almas não tinham mais esperança. Somente na terra temos a chance de se arrepender hoje, e ir para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora deixo você com minha irmã para continuar este testemunho. Obrigado. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 18:9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Quando o Senhor me alcançou pela mão, eu apertei sua mão e nós começamos a descer por aquele túnel. O túnel se tornou cada vez mais escuro, até o ponto que eu não podia ver minha outra mão que não estava segurando a mão do Senhor. De repente, nós passamos por algo escuro e provocador que estava fazendo barulho. A escuridão era tão densa, que minha mão não podia nem mesmo encontrar os muros do túnel. Nossa descida foi tão rápida, que eu senti como se meu corpo estivesse se separando da minha alma. Logo depois, eu notei um cheiro apodrecido como um cheiro de carne podre. Estava ficando cada vez pior. Então eu ouvi a voz de milhões e milhões de almas. Elas estavam gritando incessantemente com choros e lamentações. Eu estava com tanto medo, que eu me virei para o Senhor e disse: Senhor, onde você está me levando? Senhor, tenha misericórdia de mim, por favor, tenha misericórdia de mim. O Senhor somente disse: É necessário que você veja isto, então você poderá contar para qualquer um. Nós continuamos a descer por um túnel no formato de um chifre, até que nós chegamos a um lugar que estava totalmente escuro, como se tivessem puxado uma pesada cortina de meus olhos. Então eu vi milhões e milhões de chamas. Muito pior, eu ouvia gritos agonizantes, mas não podia ver ninguém. Eu estava realmente assustada. Eu disse ao Senhor: Oh, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. Não me leve a este lugar. Perdoe-me. Nesta hora, eu não pensei que eu era somente uma espectadora do inferno. Eu pensei que era o dia do juízo final. Permanecendo diante do Senhor Jesus, eu estava tremendo violentamente porque eu realmente pensei que era o fim de minha vida. Nós nos aproximamos de uma grande chama que estava à nossa frente. Era muito grande e queimava com fúria. Eu continuei a descer lentamente, vendo multidões de chamas, e ouvindo milhões de almas gritando em uma voz. Então eu vi uma mesa de madeira que não era consumida pelo fogo. Parecia ter garrafas de cerveja em cima da mesa. Aparentava ser refrescante, mas as garrafas estavam cheias de puro fogo. Enquanto eu olhava para aquilo, um homem apareceu. A sua pele estava quase que totalmente destruída, e o que foi deixado de suas roupas estava queimando e com lama. Ele havia perdido seus olhos, boca e todo o seu cabelo no fogo. Ele podia me ver, mesmo que ele não tivesse seus olhos. Eu te digo que é a alma da pessoa que pensa, raciocina e verdadeiramente vê, não o seu corpo natural. O homem estendeu sua mão descarnada na direção do Senhor e começou a chorar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou em tormento. Eu estou queimando. Por favor, tenha misericórdia e me tire deste lugar. Então o Senhor olhou para ele com piedade, e eu comecei a sentir algo aquecedor em minha mão. Eu olhei e era sangue, o sangue de Jesus. O sangue do Senhor veio de sua mão enquanto ele assistia a este homem sofredor tragado em chamas. Então o homem virou o seu olhar para a direção da mesa e caminhou até a garrafa. Ele pegou a garrafa, mas como ele estava prestes a beber, o fogo e a fumaça pularam da garrafa. Ele afastou sua cabeça e agonizou como eu nunca tinha visto antes. Ele chorou muita dor e sofrimento, e então começou a beber o que estava na garrafa. Mas a garrafa estava cheia de ácido, e a garganta dele estava totalmente destruída pelo ácido. Você podia ver o ácido passando pelo estômago dele e o machucando. O número 666 estava marcado na testa deste homem. No seu peito, havia uma chapa de algum metal desconhecido que não podia ser destruído nem pelo calor nem pelos bichos. Havia algumas letras escritas neste prato, mas nós não podíamos entender. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos deu a interpretação do que estava escrito. Eu estou aqui porque eu sou um bêbado. Ele implorava ao Senhor por misericórdia, mas a palavra de Deus é muito clara quando nos fala em 1 Coríntios 6:10. Nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O Senhor me mostrou os últimos momentos deste homem na terra como se fosse um filme. Era como se fosse uma grande tela de televisão me mostrando os últimos segundos antes da sua morte. O nome deste homem era Luiz, e ele estava em um bar bebendo. Eu vi a mesma mesa e a mesma garrafa no bar. Ao redor da mesa estavam seus amigos. Eu posso te dizer agora, só existe um amigo verdadeiro, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é um amigo fiel. Luiz estava bebendo, e seus amigos já estavam bêbados. O melhor amigo dele pegou uma garrafa, quebrou e começou a atacar Luiz. Quando ele viu Luiz deitado no chão, ele correu, mas Luiz sangrou até a morte no chão. A pior coisa foi que ele morreu sem o Senhor. No meio de tudo isso, como todas as almas estavam gritando no inferno, eu perguntei ao Senhor: ó Senhor, por favor me diga, este homem sabia alguma coisa sobre você? Ele sabia sobre a sua salvação? O Senhor triste replicou: sim, Lupe, ele sabia sobre mim. Ele me confessou como seu salvador pessoal, mas ele não me serviu. Então eu senti ainda mais medo. Luiz chorou cada vez mais alto e gritou: Senhor, isto machuca, por favor, tenha misericórdia de mim. Ele estendeu sua mão novamente em direção ao Senhor, mas Jesus ao invés disso pegou minha mão, e nós caminhamos para longe das chamas. As chamas que consumiam Luiz se tornaram mais violentas, e ele chorou mais alto: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Então ele se perdeu nas chamas. Nós continuamos a caminhar por aquele lugar que era tão grande e assustador. Nós nos aproximamos de outra chama, e eu disse ao Senhor: Senhor, não, por favor, eu não quero ver mais nada disso. Eu te imploro, me perdoe, por favor me perdoe, eu não quero ver isto. Então eu fechei meus olhos, mas não fez diferença. Aberto ou fechado eu continuava a ver tudo. A chama começou a descer de forma lenta, e eu comecei a ver uma mulher. Ela estava coberta de lama, e a lama estava cheia de bichos. Ela tinha poucos cabelos na cabeça, e ela estava coberta com bichos infestados de lama. Ela estava consumida pelos bichos ao redor dela, e ela gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Olhe para mim. Isto machuca. Tenha misericórdia de mim. Tire estes bichos de mim. Tire-me deste tormento porque machuca muito. O Senhor simplesmente olhou para ela com grande tristeza. Enquanto nós segurávamos a sua mão, nós podíamos sentir a dor e a tristeza do coração do Senhor pelas almas perdidas eternamente queimando nas chamas do inferno. Essa mulher não tinha olhos, lábios, mas ela podia ver e sentir. Toda a dor era simplesmente muito forte. Ela tinha uma garrafa em sua mão cheia de ácido, mas ela acreditava ser perfume. Eu podia ver que era ácido, e toda vez que ela jogava em seu corpo ela se queimava. Entretanto, ela continuava a jogar ácido em seu corpo continuamente. Ela continuou dizendo que era um perfume caro. Ela também acreditava que estava usando um lindo colar, mas eu vi serpentes enroladas ao redor do pescoço dela. Ela achava que estava usando braceletes caros, mas eu vi que eram bichos do tamanho de um pé furiosamente cavando pelo corpo dela. Ela disse que suas joias eram tudo o que ela tinha, mas eu vi escorpiões e bichos por todo o corpo dela. Ela tinha um prato de metal que todo mundo usa no inferno. Estava escrito: eu estou aqui por roubo. A mulher não tinha nenhum remorso pelo seu pecado. O Senhor perguntou para ela: Madalena, por que você está aqui neste lugar? Ela respondeu: eu não me importava de roubar outras pessoas. A única coisa que eu me importava era com as minhas joias e ter mais perfumes caros. Eu não me importava com quem eu roubava, desde que eu estivesse bem. Eu segurei na mão de Cristo e eu vi bichos perfurando por todo o corpo daquela mulher. Madalena virou para o lado procurando por alguma coisa. Eu perguntei ao Senhor mais uma vez: Senhor, esta pessoa conheceu algo sobre você? E o Senhor respondeu: sim, esta pessoa me conheceu. Madalena começou a olhar ao redor procurando por alguma coisa. Senhor, onde está aquela mulher que falou comigo sobre você? Onde ela está? Eu estou no inferno há 15 anos. Todas as pessoas no inferno podem se lembrar de tudo. Madalena continuou perguntando: onde está aquela mulher? Eu não posso vê-la.
Eu sabia que o corpo dela não podia se virar, porque a carne dela permanecia na mesma posição. Ela tentou virar para olhar dentro de outras chamas, para encontrar aquela mulher que falou com ela sobre Deus. O Senhor replicou: Não, Madalena, ela não está aqui. Aquela mulher que lhe falou sobre mim, está comigo no reino dos céus. Após ouvir isso, ela se jogou dentro das chamas que queimaram ela ainda mais. O prato de metal a condenava por roubo. Eu quero que você leia na palavra de Deus em Isaías 3:24. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Enquanto nós caminhávamos com o Senhor, eu vi uma grande coluna cheia de bichos. Ao redor, estava um escorregador feito de metal vermelho quente. Na coluna, havia um cartaz luminoso que podia ser visto de qualquer lugar. Estava escrito no cartaz: Sejam bem-vindos todos os mentirosos e fofoqueiros. No final do escorregador, havia um pequeno lago borbulhante. Parecia ser um lago de enxofre. Então eu vi uma pessoa descer no escorregador totalmente nua. Enquanto ela escorregava, a pele dela era arrancada e pregada no escorregador. Quando ela caía dentro do lago borbulhante, a língua expandia até ser explodida e os bichos apareciam no lugar da língua. Este era o início do tormento. A palavra de Deus diz em Salmos 73, 18-19: Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação. Quase num momento, ficaram totalmente consumidos de terrores. Após ver isto, nós voltamos do inferno. Eu apenas quero te dizer que o céu e o inferno são mais reais que o mundo físico que nós conhecemos. É aqui que você decide em que direção você quer ir: passar a eternidade com Jesus, ou para queimar no inferno. O Senhor se manteve nos dizendo: Sem santidade nenhum homem irá me ver, sem santidade nenhum homem me verá. Hebreus 12:14. É por isso que eu digo a mesma coisa agora: sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Vamos à palavra de Deus em Mateus 10:28. Não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam aquele que é capaz de destruir ambos, a alma e o corpo. De qualquer maneira que a pessoa chegue ao inferno, esta pessoa adquire um corpo de morte. O Senhor Jesus pegou minha mão, e nós começamos a descer por um túnel muito escuro que nos conduzia ao centro da terra. Nós chegamos num lugar com muitas portas. Uma delas se abriu, e nós entramos com o Senhor. Eu não deixaria a mão do Senhor, porque eu sabia que se eu o fizesse, eu ficaria no inferno para sempre. Ao entrar pela porta, eu vi que era um enorme muro. Havia milhares de pessoas penduradas pela cabeça por anzóis, com algemas que prendiam suas mãos no muro. Nós também vimos milhares de pessoas permanecendo no meio das chamas por toda parte. Nós fomos de frente a uma das chamas que começou a descer lentamente. Aos poucos eu podia ver uma pessoa dentro, e quando ela falou, eu podia dizer que era um homem. O homem estava usando uma vestidura sacerdotal, que estava toda em trapos e rasgada. Bichos estavam escorregando dentro e fora e por todo o corpo deste homem. Ele parecia queimado e torrado pelo fogo. Os olhos dele tinham sido arrancados e sua carne estava derretendo e caindo no chão. Mas quando a carne caía por completo, crescia novamente, e todo o processo continuava. Quando ele viu Jesus, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, por favor, me tire deste lugar por um momento, por um minuto. No peito deste homem havia um prato de metal que se lia: Eu estou aqui por roubar. Quando Jesus se aproximou, ele perguntou ao homem: Qual o seu nome? O homem respondeu: André. Meu nome é André, Senhor. O Senhor o perguntou: Há quanto tempo você está aqui? André respondeu: Eu estou aqui há muito tempo. O homem começou a contar a sua história. Ele disse que ele tinha a responsabilidade de coletar tributos e organizar a distribuição monetária aos pobres em sua igreja católica. Contudo, ao invés disso, ele roubou dinheiro. Com os olhos cheios de compaixão, o Senhor perguntou ao homem: André, você já ouviu o Evangelho?
Ele respondeu: sim, Senhor. Havia uma mulher cristã que foi à igreja, e ela pregou o evangelho para mim uma vez, mas eu não quis aceitá-lo. Eu não queria acreditar, mas eu creio agora. Agora eu acredito que isto é real. Por favor, Senhor, tire-me daqui por pelo menos um momento. Enquanto ele falava, os bichos rastejavam pelo buraco dos seus olhos, saindo pelas orelhas e vindo dentro novamente por sua boca. Ele tentava empurrá-los para fora com suas mãos, mas era impossível. Ele estava gritando agoniado, e se manteve implorando misericórdia a Deus. Ele se manteve pedindo a Jesus para tirá-lo daquele lugar. E muito pior, havia demônios o atormentando constantemente, perfurando ele com suas lanças. Os demônios pareciam com os bonecos de brinquedo que nós temos aqui na Terra chamados Jordanos. Eu vi aqueles bonecos no inferno, mas eles não eram mais bonecos. Eles estavam vivos e eram demoníacos. Eles tinham aproximadamente 3 pés de altura e dentes muito afiados. Sangue saía de suas bocas, e os olhos deles estavam completamente vermelhos. Eles estavam ferindo André com toda a força que eles tinham. Da mesma maneira estavam todos aqueles nessa parte do inferno. Quando nós observamos isto, eu perguntei ao Senhor como era possível para um boneco na terra aparecer exatamente como um demônio. O Senhor me disse que aqueles eram espíritos de tristeza. Enquanto nós continuávamos, nós vimos milhares de pessoas em tormento. Sempre que uma alma via o Senhor, eles tentavam alcançá-lo com suas mãos descarnadas. Eu percebi uma mulher que começou a gritar enquanto ela via Jesus. Ela gritou: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, tire-me deste lugar. Ela estava sofrendo muito, e ela estendeu sua mão na direção do Senhor. Ela continuou implorando a ele para tirá-la daquele lugar por pelo menos um segundo. Ela estava totalmente nua e coberta com lama. O cabelo dela estava totalmente sujo com bichos que subiam e desciam pelo corpo dela. Ela tentava tirá-los com a mão, mas cada vez que ela tirava alguns, eles se multiplicavam ainda mais. Os bichos tinham aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A palavra de Deus diz em Marcos 9:44, onde os bichos não cessam e o fogo não se apaga. Era tão terrível ver esta mulher e ouvi-la chorar, e os bichos que comiam a carne dela com voracidade. Havia um prato de metal enfiado no peito dela que não podia ser destruído pelas chamas. Estava escrito: Eu estou aqui por fornicação. Da mesma maneira do pecado dela, esta mulher era forçada a fornicar no inferno com uma cobra grande e repugnante. A cobra tinha grandes espinhos por todo o corpo, e tinha aproximadamente de 15 a 25 centímetros. A cobra penetrava nas partes íntimas, e subia o corpo dela até a garganta. Quando a cobra entrou nela, ela começou a gritar. Ela implorou ao Senhor mais intensamente para tirá-la daquele lugar. Senhor, eu estou aqui por fornicação. Eu estou aqui por 7 anos desde que eu morri de AIDS. Eu tive 6 amantes. E eu estou aqui por fornicação. No inferno, ela tinha que repetir o seu pecado toda vez. Ela não tinha descanso nem de dia nem de noite, sofrendo da mesma maneira por todo o tempo. Ela tentou estender as mãos em direção ao Senhor, mas o Senhor apenas disse a ela: Blanca, é muito tarde para você. Os bichos serão sua cama, e os bichos te cobrirão. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse estas palavras, um cobertor de fogo cobriu ela, e eu não podia vê-la mais. Nós continuamos a caminhar, vendo milhares e milhares de pessoas. Eram pessoas jovens, adultos e idosos sofrendo em tormento. Nós chegamos num lugar que parecia como uma grande piscina de fogo, com milhares de homens e mulheres dentro dela. Cada uma dessas pessoas tinha um prato de metal no peito que dizia: Eu estou aqui por não dar tributos e ofertas. Quando eu li aquilo, eu perguntei ao Senhor: Senhor, como isso é possível? As pessoas estão aqui por esta razão? O Senhor respondeu: Sim, porque estas pessoas pensaram que os dízimos e ofertas não eram importantes, quando minha palavra diz que é um mandamento. Em Malaquias 3:8-9 está escrito: Roubará o homem a Deus. Todavia vocês estão me roubando. Mas vocês dizem: Como nós te roubamos, nos dízimos e ofertas. Vocês são amaldiçoados com maldições porque vocês estão me roubando, toda a vossa nação.
O Senhor me disse que quando seu povo segura os dízimos, atrasa a obra do Senhor, e então o Evangelho não é pregado. As pessoas nesse lugar sofrem milhares de vezes mais que os outros, porque eles conheciam a palavra de Deus, e desobedeceram. Nós continuamos a caminhar, e o Senhor nos mostrou um homem. Eu podia ver de sua cintura até sua cabeça, e eu comecei a ter uma visão de como ele morreu. O nome dele era Rogélio. Ele estava em seu carro quando uma pessoa se aproximou para pregar o Evangelho para ele, e deu a ele uma Bíblia. Mas Rogélio não aceitou o aviso dessa pessoa, e continuou no seu próprio caminho sem saber que alguns minutos depois o seu carro seria batido. Ele caiu num precipício e logo morreu. No momento que ele bateu, a Bíblia abriu em Apocalipse 21:8 que diz: "Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Quando Rogélio leu este verso, ele morreu e chegou no inferno. Ele estava lá somente há um mês, e ainda tinha alguma carne em seu rosto. Contudo, ele estava sofrendo como os outros. A princípio, ele não sabia o porquê dele estar no inferno. Eu acho que quando aquele cristão se aproximou do seu carro, era a única e a última chance para ele aceitar o Senhor Jesus, a mesma maneira que muitos tiveram a oportunidade de aceitar ele. Hoje eu te convido a abrir o seu coração para Jesus. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. É somente por ele que nós podemos estar a salvo no reino dos céus. Atos 4:12. O Senhor também nos pediu para seguirmos os seus caminhos em santidade e honra. Deus o abençoe. Deus os abençoe, irmãos. Quando o Senhor pegou a minha mão, eu podia ver que eu estava sobre uma rocha, e atrás de nós eu vi um anjo. Nós começamos a descer pelo túnel numa incrível velocidade. Rapidamente, eu virei e eu vi que o anjo tinha ido. Eu senti muito medo. Eu perguntei ao Senhor: "Senhor, onde está o anjo? Porque ele não está aqui mais." O Senhor disse: "Ele não pode ir onde nós estamos indo." Nós continuamos a descer, e então paramos bruscamente como em um elevador. Eu vi vários túneis, e nós fomos por um que minha irmã Sandra falou sobre ele. O túnel onde as pessoas estavam penduradas com ganchos pela cabeça com algemas no punho. O muro onde havia pessoas nele parecia infinitamente longo. Milhões de pessoas estavam presas nele. Havia bichos por todo o corpo deles. Eu olhei adiante, e vi que havia outro muro, exatamente o mesmo do outro. Eu disse ao Senhor: "Senhor, tem tantas pessoas neste lugar." Instantaneamente, um verso da Escritura entrou em minha mente, uma que eu não entendia. O Senhor me disse: "O inferno e o Seol estão sempre famintos." Provérbios 27:20. Nós deixamos aquele lugar, e logo chegamos a um lugar que nós chamamos de o Vale dos Caldeirões. Estes caldeirões estavam cheios de uma lama borbulhante, e nós nos aproximamos de um deles. A primeira pessoa que eu vi foi uma mulher. O seu corpo flutuava e afundava com a lama borbulhante. Mas quando o Senhor olhou para ela, ela parou de se mover e permaneceu suspensa na lama no nível da cintura. O Senhor perguntou: "Mulher, qual é o seu nome?" Ela respondeu: "Meu nome é Rubiela." O cabelo dela estava cheio de lama borbulhante, e havia carne pendurada dos seus ossos que tinha sido queimada do fogo. Os bichos entravam pelos buracos dos olhos dela e saíam pela boca, e entravam novamente pelo nariz dela e saíam pelos ouvidos. Quando os bichos não podiam entrar, eles simplesmente faziam um buraco para entrar em outras partes do corpo, que causava uma dor indescritível. Ela gritava: "Senhor, por favor, me tire deste lugar, tenha misericórdia de mim. Eu não suporto isso mais. Faça parar, Senhor. Eu não consigo mais. Por favor, tenha misericórdia de mim." O Senhor perguntou a ela por que ela estava lá. Ela disse que ela estava lá por causa da vaidade, que era a mesma palavra escrita no prato de metal que estava no seu peito. Na mão dela, estava uma garrafa aparentemente normal, mas para ela parecia ser um perfume muito caro. Rubiela tinha que pegar a garrafa que estava cheia de ácido e passar por todo o seu corpo. Acontecia que, toda a carne que ela tinha passado o ácido como um spray de perfume, derretia causando a ela grande dor. Ela gritou ao Senhor: "Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não posso ficar aqui mais. Apenas um segundo, Senhor."
Eu não estou dizendo que é pecado usar perfume, mas o Senhor nos disse que aquela mulher estava lá por causa do perfume dela. Como a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio 5:7, você não deve ter outros deuses diante de ti. Ela estava lá porque sua beleza, perfumes e vaidade estavam em primeiro lugar na vida dela. Contudo, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele deve ser o primeiro em sua vida. Era por isso que ela estava lá, com tristeza. O Senhor olhou para ela e disse: Rubiel, é muito tarde para você. Os bichos serão a sua cama, e os bichos te cobrirão. Quando o Senhor disse aquilo, um cobertor de fogo cobriu ela totalmente. Enquanto o corpo dela estava sendo consumido no caldeirão, ela sofreu uma dor horrível. Nós então fomos para longe daquele lugar, e chegamos num lugar com portas gigantes. Enquanto nós nos aproximávamos delas, elas se abriram. Do outro lado, nós vimos uma caverna gigante. Enquanto eu olhava para cima, eu vi diferentes cores de luz que estavam se movimentando como nuvem e fumaça. De repente, nós ouvimos música salsa, baleato, rock, e diferentes estilos de música popular e pessoas ouvindo pelo rádio. O Senhor fez um movimento com sua mão, e nós vimos milhões e milhões de pessoas penduradas com cadeias em suas mãos. Elas estavam pulando violentamente no fogo. O Senhor olhou para nós e disse: Veja, este é o salário para os dançarinos. Eles tinham que pular violentamente para cima e para baixo ao ritmo da música. Se a salsa estava sendo tocada, eles tinham que pular no mesmo ritmo. Se fosse outros tipos de música que estivessem tocando, eles tinham que pular no mesmo ritmo. Eles não podiam parar jamais de pular. Mas ainda pior que isso, os sapatos deles tinham aproximadamente 15 centímetros de ponta no fundo. De toda maneira que eles pulavam, os pés deles eram perfurados, e eles não tinham nenhum momento para descansar. Quando alguém tentava parar, os demônios vinham e já atacavam eles com lanças, amaldiçoando e dizendo: Adore a ele, este é o seu reino agora. Adore Satanás, adore a ele. Você não pode parar. Adore a ele, adore a ele. Você tem que adorar a ele. Você tem que pular, você tem que dançar. Você não pode parar nem por um minuto. Era terrível que muitas das pessoas eram cristãs, que conheciam o Senhor, mas elas estavam em clubes noturnos quando elas morreram. Talvez você pergunte: onde está escrito na Bíblia que é errado dançar? Em Tiago 4:4, a palavra de Deus diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Também em 1 João 2:15-17 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre-se de que o mundo passará, todas as coisas irão perecer, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus amigos e irmãos, quando nós deixamos este lugar, nós vimos algo como pontes que dividem o inferno em diferentes seções de tormento. Nós vimos um espírito caminhando sobre uma pequena ponte. Parecia muito com um boneco que nós tínhamos visto na Terra. Nós os chamamos de Trezuritral. São pequenos bonecos no estilo da Barbie. Eles tinham diferentes cores de cabelo com a face de um homem velho, mas o corpo de uma criança sem partes sexuais. Os olhos deles estavam cheios de maldade. O Senhor nos explicou que eles eram espíritos de perdição. O espírito tinha uma lança em suas mãos, e andava elegantemente pela pequena ponte como uma rainha ou como uma modelo na passarela. Enquanto ele andava, ele atacava as pessoas com sua lança. Ele as amaldiçoava dizendo: Você se lembra do dia em que você estava fora da igreja e você não quis entrar? Você se lembra do dia em que eles pregaram o evangelho para você, e você não quis ouvir? Você se lembra do dia em que eles deram para você um folheto evangelístico e você o jogou fora? As almas perdidas tentavam cobrir a área onde as orelhas delas estavam. Eles respondiam ao demônio: Calhe a boca, calhe a boca, não diga mais nada, eu não quero saber. Contudo, o espírito apreciava fazer aquilo por causa da dor das almas aflitas. Nós continuamos a caminhar com o Senhor. Ao olhar para uma massa de pessoas, nós percebemos um homem que estava gritando mais alto que os outros que estavam queimando lá. Ele estava dizendo: Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor não ia olhar para aquele homem, mas quando ele ouviu as palavras Pai, ele tremeu e se virou. Jesus olhou para ele e lhe disse: Pai, você me chama de pai? Não, eu não sou seu pai e nem você é meu filho. Se você fosse meu filho, você estaria agora no reino dos céus.
Vocês são filhos do vosso pai que é o diabo. Imediatamente um cobertor de fogo veio e o cobriu completamente. O Senhor nos contou a vida deste homem. O homem o chamou de pai, porque ele tinha conhecido o Senhor. Ele costumava ir à igreja e ouvir a Deus através de sua palavra, e ele havia recebido muitas promessas do Senhor. Então nós perguntamos: o que aconteceu, Senhor? Então por que ele está aqui? O Senhor replicou: ele vivia uma vida dupla. Ele vivia um caminho em casa e outro na igreja. Ele pensou em seu coração: bem, não há ninguém que vive perto de mim, nem pastor ou qualquer irmão, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele se esqueceu de que os olhos do Senhor estão por toda a terra, e que ninguém pode mentir ou se esconder do Senhor. A palavra do Senhor nos fala: não enganeis a vós mesmos. De Deus não se pode escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Gálatas 6:7. Este homem estava sofrendo 1000 vezes mais que os outros. Ele estava pagando uma dupla condenação, uma por seus pecados, e outra por pensar que ele podia enganar o Senhor. Hoje as pessoas tentam colocar os pecados em um ranking. Eles pensam que homossexuais, ladrões e assassinos são pecados maiores que mentirosos e fofoqueiros. Mas aos olhos do Senhor, todos estes pecados têm o mesmo peso e o mesmo pagamento. A Bíblia nos fala: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:20. Meus amigos e irmãos, eu os convido agora para aceitarem o convite de Jesus. Jesus está estendendo sua mão de misericórdia para você se você se arrepender. A palavra de Deus nos fala que aquele que muda seu caminho e se arrepende, alcançará misericórdia. É melhor crer agora do que esperar e descobrir o caminho duro depois. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus nos fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós descemos lá, eu senti a dor e a experiência de estar morto. Eu estava muito assustado pelo que eu vi. Eu percebi que havia muitas pessoas lá. Todas estavam gritando e chorando. Era uma escuridão total. Mas com a presença do Senhor, as trevas desapareceram. Nós vimos milhares e milhares de almas chorando por ajuda e misericórdia. Elas choravam ao Senhor para tirá-las daquele lugar. Nós também sentimos grande dor, porque nós sabíamos que o Senhor sofria tremendamente sempre que ele olhava para aqueles condenados. Muitos choravam ao Senhor para tirá-los de lá, mesmo que fosse por 1 minuto, ou apenas por 1 segundo. O Senhor perguntou a eles: por que vocês querem sair? E eles responderam: porque eu quero ser salvo. Eu quero me arrepender e ser salvo. Entretanto, era muito tarde para eles. Meus queridos que estejam me ouvindo agora é a única oportunidade de escolher nosso destino eterno. Você pode mesmo escolher um lugar eterno de salvação ou um lugar eterno de condenação. Nós entramos lá embaixo muito rápido. Eu vi que o chão que nós estávamos caminhando estava sendo destruído pelo fogo. Lama e chamas estavam vindo dele. Havia também um cheiro terrível por todo lugar. Nós ficamos chateados e com náuseas por causa do cheiro e dos gritos de todas aquelas pessoas. Nós vimos um homem bem longe que estava atolado na lama até a altura da cintura. Sempre que ele colocava seus braços para fora, a carne caía dos seus ossos na lama. Nós podíamos ver uma neblina acinzentada dentro de seu esqueleto. Então nós perguntamos ao Senhor o que era aquilo. Este tipo de neblina estava em toda a pessoa no inferno. O Senhor nos contou que eram suas almas presas dentro de um corpo pecaminoso, como está escrito em Apocalipse 14:11. E o fumo de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Nós começamos a entender muitas coisas que nós tínhamos ignorado na Terra. O mais importante, a mensagem mais clara era que nossas vidas na Terra determinavam onde nós passaríamos a eternidade. Enquanto nós caminhávamos de mãos dadas com o Senhor, nós percebemos que o inferno tinha diferentes lugares com vários níveis de tormento. Nós fomos a um lugar com muitas celas que continham almas em tormento. As almas estavam sendo atormentadas por muitos tipos de demônios. Os demônios estavam amaldiçoando as almas dizendo: seu maldito, adore Satã. Sirva a ele como você o fez quando estava na terra. As almas sofriam terrivelmente pelos bichos, e o fogo era como um ácido sobre todo o corpo daquelas almas. Nós vimos 2 homens dentro de uma cela. Cada um deles tinha adagas em suas mãos.
e eles estavam atacando um ao outro. Eles diziam entre si: maldito seja você, é por sua causa que eu estou aqui. Você me fez vir aqui porque você me cegou para a verdade e não me deixou perceber o Senhor. Você não me deixou recebê-lo. Muitas vezes eu tive a oportunidade e você não me deixou aceitá-lo. É por isso que estou aqui sendo atormentado de dia e de noite. Por uma visão, o Senhor nos mostrou a vida deles na terra. Nós os vimos juntos num bar. Uma discussão começou, o que os levou a uma briga. Eles já estavam bêbados. Um deles pegou uma garrafa quebrada e o outro puxou uma faca. Eles lutaram até que cada um estivesse mortalmente ferido e depois morreram. Os dois homens estavam condenados a repetir o mesmo cenário eternamente. Eles também estavam sendo atormentados pela memória de que eles tinham sido os melhores amigos na terra, como irmãos no seu amor um para com o outro. Eu quero te dizer hoje, existe somente um amigo verdadeiro, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Ele é o amigo verdadeiro. Ele é um amigo fiel que está com você todo o tempo. Enquanto nós caminhávamos, nós vimos uma mulher dentro de outra cela. Ela estava rolando pela lama. O seu cabelo estava todo embaraçado e cheio de lama. Dentro da mesma cela tinha uma cobra grande e gorda. Ela se moveu para perto da mulher, rodeou o corpo dela e entrou dentro dela, começando pelas partes baixas. Ela era forçada a ter relações sexuais com aquela cobra. Naquele lugar, todo homem e mulher que viveram em fornicação eram forçados a repetir a mesma cena lá. Contudo, eles tinham que fazê-lo com as cobras com aproximadamente 25 centímetros de tamanho. A cobra destruía o corpo daquela mulher toda vez que ela entrava dentro dela. Ela chorava ao Senhor e pedia a Ele para parar aquilo. Ela não queria sofrer mais. Faça parar. Eu não o farei novamente. Por favor, faça parar. Ela implorava ao Senhor enquanto a cobra vinha dentro dela e destruía o seu corpo repetidamente. Nós tentávamos tapar nossos ouvidos para não ouvir aqueles gritos, mas nós ainda podíamos ouvir ela gritar. Nós tentamos cobrir nossos ouvidos com mais força, mas não adiantou. Nós falamos ao Senhor: por favor, Senhor, nós não queremos ver e ouvir isso mais. Por favor. O Senhor disse: é necessário que vocês vejam isso, para que vocês possam contar a outros, porque meu povo está sendo destruído. Meu povo está ignorando a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho para a salvação. Nós continuamos a caminhar, e nós vimos um grande lago com milhares e milhares de pessoas no meio das chamas. Elas estavam balançando suas mãos pedindo ajuda, mas havia muitos demônios voando sobre aquele lugar. Estes demônios usavam lanças que tinham o formato de um S na ponta, e eles machucavam todas as pessoas que estavam se queimando no lago. O demônio escarnecia e os amaldiçoava, dizendo: seus malditos desgraçados, agora vocês devem adorar Satanás. Adore a ele como vocês faziam quando estavam na terra. Havia milhares e milhares de pessoas. Nós estávamos tão assustados, que nós sentimos que não estávamos segurando a mão do Senhor, e que nós podíamos ser deixados naquele lugar horrível. Nós estávamos assustados com as coisas que nós estávamos sentindo. Bem longe, nós vimos um homem em pé que estava em grande dor e agonia. Ele tinha 2 demônios voando sobre ele o atormentando. Eles cravavam as lanças dentro do corpo dele e tiravam sua costela. Eles também zombavam dele todo o tempo. Ainda pior, o Senhor me mostrou que ele estava sendo atormentado por sempre se preocupar com sua família que ele havia deixado na terra. Ele não queria que a sua família chegasse naquele mesmo lugar de tormento. Ele estava preocupado porque ele nunca deu a eles a mensagem da salvação. Ele estava sendo atormentado porque ele se lembrou que uma vez eles tiveram a chance de receber essa mensagem. Ele era uma pessoa importante para dar a mensagem à sua família, mas ele preferiu ignorar. E agora ele estava preocupado com seus filhos e sua esposa. O tormento continuava enquanto os demônios cortavam os braços dele. Ele caiu na lama fervente. Por causa da dor da lama fervente, ele se movia como uma minhoca de um lugar para outro. A pele dele caiu dos seus ossos por causa do calor. Ele então começou a rastejar como uma cobra tentando sair de lá. Mas a cada vez que ele tentava sair, os demônios o empurravam de volta e ele se afundava ainda mais na lama. Nós então vimos um número de demônios em um único lugar. Algo me chamou a atenção. Eu percebi que um dos demônios estava sem uma asa. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que este demônio está sem uma asa? O Senhor disse: aquele demônio foi enviado à terra com um propósito, mas ele não cumpriu sua tarefa, e ele foi enviado de volta ao inferno por um dos servos de Deus. Então Satanás veio e o puniu, e cortou uma de suas asas. Então nós entendemos que como cristãos,
Nós temos toda a autoridade e poder no nome de Jesus para expulsar todos os demônios e principados. Queridos amigos que estão ouvindo estas palavras agora, este testemunho não é para condenação, mas para salvação. Então você pode provar a si mesmo e ver a condição de seu coração diante do Senhor. Dessa maneira, você pode mudar seus caminhos para salvação e não para condenação. Agora, levante sua cabeça diante do Senhor e confesse seus pecados. Então, se o Senhor vier nesse momento, você poderá ir com Ele, ao invés de ir para aquele lugar de tormento onde há pranto e ranger de dentes. Lá, você entenderá por que Jesus pagou tão alto preço na cruz do Calvário. Nós vimos muitas pessoas no inferno que não sabiam exatamente por que estavam lá. A vida delas era cheia de atividades que elas não pensavam estarem picando. Querido amigo, examine a si mesmo. Não pense que mentir, roubar e ser vaidoso são coisas boas para fazer. Todas estas coisas são pecados diante dos olhos do Senhor. Querido irmão, se converta e pare de fazer estas coisas. Eu estou lhe dando esta mensagem. Então você poderá parar de pecar voluntariamente, e olhar cada vez mais para a face do Senhor. Salmo 62:12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. De manhã o Senhor nos visitou no quarto. Ele nos pegou pela mão, e nós começamos a descer. Meu coração estava cheio de medo. Eu não posso nem descrever como foi. Eu apenas sabia que eu não podia soltar a mão de meu Salvador. Eu senti que Jesus era minha vida e minha luz, e toda a minha esperança estava nele. Do contrário, eu seria deixado para trás naquele lugar. Eu nunca pensei que eu nunca deixaria aquele lugar. Eu nem mesmo nunca acreditei que existia tal lugar. Como cristão, eu tinha sempre pensado que o purgatório era o inferno. Mas Deus me mostrou a realidade do inferno. Quando nós chegamos ao inferno, eu senti que o lugar tremeu, e todos os demônios lá correram para se esconderem, porque nenhum deles podia suportar a presença do Senhor. Nós ouvimos as almas cativas gritarem ainda mais alto, porque eles conheciam que Jesus de Nazaré estava lá. Todos eles sabiam que havia somente uma pessoa que poderia tirá-los de lá. Eles tinham essa esperança. Embora fosse uma falsa esperança, nós caminhamos de mãos dadas com Jesus, e chegamos a uma sessão de fornicação. Jesus se virou para olhar para uma mulher que estava totalmente coberta pelo fogo. Quando Jesus a viu, ela começou a sair do fogo lentamente. Embora o sofrimento dela nunca parasse, nós podíamos ver que ela estava totalmente nua, e nós vimos todas as suas características físicas. Seu corpo estava totalmente sujo, e ela fedia. O cabelo dela estava todo embaralhado, e ela tinha uma lama esverdeada e amarelada nela. Ela não tinha olhos, e os seus lábios estavam caindo aos pedaços. Ela não tinha orelhas, somente os buracos. Com as suas mãos que eram ossos pretos queimados, ela pegou a carne que estava caindo de seu rosto e tentava colocar de volta, mas isso dava a ela uma dor ainda maior. Ela então tremeu e gritou ainda mais. Os gritos dela não paravam. Ela estava totalmente cheia de bichos, e havia uma serpente enrolada em seu braço. A cobra era grossa e tinha espinhos ao redor de seu corpo. Ela tinha o número 666 marcado em seu corpo. O número da besta mencionado no livro do Apocalipse, Apocalipse 13, 16 a 18. Ela tinha também um prato de metal encravado em seu peito, feito de um metal desconhecido que não era consumido pelo fogo. No prato, havia algo escrito numa língua estranha, mas nós podíamos entender o que estava escrito. E estava escrito: eu estou aqui por causa da fornicação. Quando Jesus a viu, ele a perguntou: Helena, por que você está aqui neste lugar? Enquanto Helena estava respondendo ao Senhor, o corpo dela se contorceu com a dor dos tormentos. Ela disse que estava lá por causa da fornicação. Ela pediu perdão ao Senhor repetidamente. Então nós começamos a ver a cena da sua morte. Quando ela morreu, ela estava tendo uma relação sexual com um de seus amantes, porque ela pensou que a pessoa com quem ela vivia tinha saído em uma viagem. Contudo, ele voltou e descobriu que ela estava com outro na cama. Ele então foi à cozinha e pegou uma grande faca, e cravou nas costas de Helena. Ela morreu e foi levada ao inferno, exatamente do jeito que ela morreu, totalmente nua. No inferno tudo é materializado, e ela ainda tinha aquela faca em suas costas por causa da grande dor. Nesta época, ela já estava no inferno há 7 anos, e ela podia se lembrar de cada momento de sua vida e morte. Ela também se lembrava de quando alguém tentou pregar a ela sobre Jesus, que ele era o único que poderia salvá-la, mas agora era muito tarde para ela, e para todos aqueles que estavam no inferno. A palavra de Deus fala muito sobre fornicação, e é muito clara.
Fornicação é ter relações sexuais fora do casamento. Em 1 Coríntios 6,13 diz: a comida é para o estômago, e o estômago para a comida, mas Deus destruirá ambos. Agora o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Também em 1 Coríntios 6,18 diz: fuja de toda imoralidade sexual. Todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quando Jesus terminou de falar com ela, ela foi coberta com um grande cobertor de fogo e nós não conseguíamos vê-la mais, mas nós ouvíamos o som de sua carne queimar e aqueles gritos horríveis. Eu nem posso descrevê-los com palavras. Enquanto nós continuamos a caminhar com o Senhor, Ele nos mostrou todas as pessoas lá, os idólatras, aqueles que praticaram feitiçaria, imorais, adúlteros, mentirosos e homossexuais. Nós estávamos muito assustados, e a única coisa que nós queríamos era sair de lá, mas Jesus nos manteve dizendo que era necessário ver, para que então nós pudéssemos contar aos outros, e então eles poderiam crer. Nós continuamos com Jesus segurando sua mão ainda mais apertado. Nós fomos a uma sessão que realmente me impressionou. Nós vimos um homem jovem de 23 anos. Ele estava até a altura da cintura no fogo. Nós não podíamos ver exatamente qual era o seu tormento, mas o número 666 estava marcado nele. Ele também tinha um prato de metal em seu peito que estava escrito: eu estou aqui por ser normal. Quando ele viu Jesus, ele estendeu sua mão na direção de Jesus pedindo perdão. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:12: há um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas o fim dele é a perdição. Quando nós lemos o que estava escrito no prato de metal em seu peito, eu estou aqui por ser normal, nós perguntamos ao Senhor: Senhor, como pode ser? É possível que uma pessoa venha neste lugar por esta razão? Então Jesus perguntou a ele: André, por que você está aqui neste lugar? Ele respondeu: Jesus, quando eu estava na terra, eu pensei que apenas matar e roubar eram pecados, e por isso eu nunca tentei me aproximar de você. Em Salmos 9:17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. André cometeu um grande erro ao classificar pecados como muitas pessoas hoje. A Bíblia é muito clara quando fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Ainda quando a Bíblia fala sobre pecado, nunca os classifica, porque todos eles são apenas pecados. André teve a chance de conhecer e aceitar Jesus, mas ele não aproveitou essa oportunidade que Deus lhe deu. Talvez ele tivesse milhares de oportunidades de conhecer o Senhor, mas nunca quis conhecer Ele, e esta era a razão pela qual ele estava lá. Então um grande cobertor de fogo cobriu o seu corpo e nós nunca mais o vimos. Nós continuamos a caminhar com Jesus. Bem longe, nós vimos algo cair como entulhos de material. Quando nós nos aproximamos, nós vimos que eram pessoas que estavam caindo no inferno, e naquele momento, pessoas que acabaram de morrer sem terem aceitado a Jesus Cristo em seus corações estavam chegando ao inferno. Nós vimos um jovem. Muitos demônios correram em sua direção e começaram a destruir o seu corpo. Imediatamente o corpo dele começou a se encher de bichos. Ele gritou: não, o que é isso? Pare, eu não quero ficar neste lugar. Pare, isto deve ser um sonho. Tire-me deste lugar. Ele nem mesmo sabia que estava morto, e que tinha morrido sem Jesus em seu coração. Os demônios estavam zombando dele e sempre atormentando seu corpo. Então o número 666 apareceu em sua testa, e um prato de metal no seu peito. Mesmo que nós não sabíamos a razão pela qual ele foi para o inferno, nós sabíamos com certeza de que ele não sairia. O Senhor nos contou de que os tormentos de todas aquelas pessoas no inferno seria ainda pior no dia do julgamento. Se eles estavam sofrendo em tamanho terror agora, eu nem posso imaginar como será o sofrimento deles após o dia do julgamento. Nós não vimos nenhuma criança lá. Nós vimos apenas milhares e milhares de jovens, homens e mulheres de muitas nacionalidades. Entretanto, no inferno não há nacionalidades ou níveis sociais. Tudo virá a ser tormento e punição. Havia somente uma coisa que todos queriam, e era a oportunidade de sair por pelo menos um segundo. Eles também queriam ter uma gota de água para refrescar suas línguas, como a história do homem rico na Bíblia em Lucas 16:19. Mas isso não era mais possível. Eles escolheram onde eles queriam passar a eternidade. Eles decidiram passar a eternidade sem Deus. Deus nunca enviou ninguém ao inferno. Todos chegam lá segundo seus próprios atos. Em Gálatas 6:7 diz: não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que a pessoa plantar ela colherá. Hoje você tem a grande oportunidade de escolher seu destino eterno. Jesus ainda está presente.
E a Bíblia diz que enquanto nós temos vida, nós ainda temos esperança. Hoje você tem vida. Não perca esta oportunidade, pois poderá ser a última. Que Deus o abençoe.